Opa! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma palestra sobre desenvolvimento ágil. O meu nome é André e eu vou dar continuidade neste tema com vocês. Ou seja, vocês já viram aí algumas palestras sobre esse assunto e a minha contribuição aqui, o meu objetivo é falar com vocês sobre ferramentas para Agile. Ferramentas? Como assim? Calma aí que já eu explico, tá bom? Bom, pessoal, vai ser uma palestra simples, uma palestra básica, não vai ter nada de avançado, nada de complexo, fiquem tranquilos, tá? Porque a minha ideia é trazer para vocês o que nós, desenvolvedores, analistas de testes, gestores de projeto, o que nós usamos no dia a dia para a nossa gestão do trabalho, né? Quais ferramentas que nós utilizamos. Então, essa é a ideia, tá? E essas ferramentas, elas são as melhores do mercado? Não sei. Poxa vida, André, você veio aqui falar de ferramentas que talvez nem são as melhores, né, que existem. Pessoal, isso é muito relativo, né? A gente falar que ferramenta X ou Y é a melhor do mundo é muito arriscado, porque depende muito da natureza do projeto. Depende muito de vários fatores, como tecnologias, ramo de negócio, né? São itens que eu vou falar mais no finalzinho dessa palestra, tá bom? Mas então, eu acredito que não existe uma bala de prata, né? Então, assim, existem ferramentas, de uma forma geral. E aí você adquire aquela ferramenta e personaliza da forma como atender melhor a sua equipe, tá ok? E essas ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje são ferramentas que eu já tive contato na minha carreira profissional, tá? São ferramentas que eu já trabalhei e também trabalho até hoje. Então, eu tenho propriedade para falar de algumas características delas, tá ok, pessoal? E antes da gente iniciar, eu queria falar para vocês sobre o termo Agile, tá? Não é Agile não, viu, pessoal? É Agile. E, bom, Agile é o desenvolvimento ágil. E por que eu não coloquei aqui ferramentas para desenvolvimento ágil? É simples, pessoal, porque desenvolvimento ágil é a tradução de Agile, até aí tudo bem. Mas Agile começou a ficar muito popular nos últimos anos, né? De 2 décadas até hoje, né? De quando foi concebido esse conceito de desenvolvimento ágil, o Agile ele cresceu muito, ficou muito popular, várias empresas começaram a adotar essa metodologia, e aí, naturalmente, muitos conteúdos começaram a ser produzidos. Palestras, livros, artigos, cursos, e tudo com o nome Agile, tá? Por quê? Porque é o nome mais fácil, a língua inglesa é mundialmente conhecida e praticada. E aí, esse termo Agile começou a culminar aqui dentro do Brasil também. Tá? Então, aqui, hoje em dia, nós estamos mais habituados a usar e ouvir o termo Agile do que desenvolvimento ágil. Tanto é que existem até eventos nacionais com o nome de Agile. Por exemplo, Agile Brasil, Agile Trends, né? Então, habituem-se a usar o termo Agile ao invés de desenvolvimento ágil, tá ok? Bom, pessoal, antes de iniciar também, eu queria me apresentar. Meu nome é André Luiz Celestino, tenho 9 anos de experiência com desenvolvimento, atualmente trabalho como desenvolvedor .NET na DB1, sou embarcadeiro MVP desde 2017. A Embarcadeiro, para quem não sabe, é a empresa que mantém a linguagem de programação Delphi. Tá? Tenho 4 certificações, 2 com Scrum, né, uma Fundamentals e outra Foundation. Sou certificado como desenvolvedor Delphi e também sou Safe Practitioner. Esse Safe eu vou comentar também lá no final, porque está muito relacionado com o desenvolvimento ágil, tá? Ou melhor, Agile, né? Eu também tenho um blog, pessoal, que é o andrecelestino.com. Assumo que esse blog está um pouco abandonado, tá? Mas é porque esse ano eu participei de vários projetos e também teve a pandemia, a quarentena, então acabei deixando ele um pouco de lado, não me orgulho disso, tá bom? Mas já já eu retomo os artigos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. O que é ferramentas? Como assim ferramentas? Que é isso, André? Bom, como eu já falei para vocês, são ferramentas que nos ajudam no dia a dia. Então, obviamente, são softwares, ok? Então, são ferramentas que nos ajudam no trabalho, né, como desenvolvedores, ou analistas, ou gestores, ou enfim, tá? Todo mundo que normalmente faz parte de uma equipe aí de desenvolvimento. E por que nós nos interessaríamos em utilizar ferramentas? Trouxe aqui alguns fatores, algumas vantagens para vocês. Tá? A primeira delas é a automatização da gestão Agile, ou seja, você deixa de fazer coisas manuais e passa a fazer coisas
automáticas, né? Essas ferramentas automatizam muitos processos enfim, muito trabalho para você, tá? De uma forma bem geral aqui. Outra vantagem é que agiliza o fluxo de trabalho, né? Então, você pode ter, por exemplo, um board, tá? Vou falar aqui já sobre boards, né? Vocês conhecem o quadro Kanban, né? Uma das palestras que foi apresentada nesse ciclo é sobre Kanban, né? E ele, originalmente, era um quadro físico, com post-its, e você ia ali colando os post-its, né? Movendo os post-its nas colunas, conforme a sua atividade progredia, né? Conforme o tempo. Mas surgiu uma ferramenta chamada Trello, né? Que inclusive é também apresentada nessa palestra. E essa ferramenta, ela tira essa necessidade de ter um quadro físico e agora você passa a ter um quadro virtual, ou seja, no browser, tá? Então isso agiliza o fluxo de trabalho nesse sentido, sabe? Você não tem mais essa necessidade de fazer as coisas muito manuais. Isso, na verdade, né, pessoal, já é uma coisa que deixou de ser feita há muito tempo, né? Eu estou falando aqui sobre Agile, mas ferramentas online, ferramentas na parte de tecnologia ajudou vários outros setores, né? Outra vantagem é que facilita a melhoria contínua, ou seja, com ferramentas você pode ter um histórico da produtividade da sua equipe, né? Você pode olhar para trás lá e ver como ela performou na sprint passada, há alguns meses, há um ano atrás, né? E aí você consegue traçar, né, um padrão nisso e prever como a sua equipe vai produzir na sprint que vem. Pessoal, o conceito de sprint está tranquilo? Tá? Sprint é um time box, tá? É um ciclo de desenvolvimento que normalmente ocorre em 2 semanas. Tá? Então, você classifica o trabalho que vai ser feito em 2 semanas e essas 2 semanas são chamadas de sprint. Tá? Isso vem do Scrum e o Scrum é Agile. Né? Então, essa ideia de facilitar a melhoria contínua é você conseguir prever alguns problemas que vão acontecer e também sugerir novas formas de trabalho, novas práticas, enfim, pessoal, tá? Você consegue ter um registro desse histórico de produtividade da sua equipe. Outra vantagem é minimizar os riscos do projeto. Por quê? Porque, claro, nós somos seres humanos, né? E nós erramos, tá? Então, se a gente confiar no nosso cérebro, é muito menos confiável do que a gente confiar, muito menos confiável, né? Do que uma máquina, né? Claro que a máquina, ela tem toda a lógica dela, ela consegue processar muito mais rápido e de uma forma mais confiável do que nós mesmos, né? Então, por que não confiar em uma ferramenta que automatizaria todo esse processo para a gente, né? E aí, com isso, a gente acaba reduzindo alguns riscos que surgiriam se esse trabalho fosse manual, né? Ou fosse feito por seres humanos, né? Basicamente isso, pessoal. Essas ferramentas ajudam, então, a gente ter uma produtividade melhor, uma melhoria contínua, uma gestão melhor, nada de papel, tudo ali no browser, tudo no computador, tá? Coisa linda, tá, pessoal? Coisa linda. E aí, para apresentar essas ferramentas para vocês, eu distribuí em 3 categorias, tá? A primeira delas é cerimônias e backlogs. Cerimônias são reunião diária, reunião de retrospectiva, reunião de apresentação, reunião de planejamento, tá? Então, existem sim algumas ferramentas que nos apoiam com essas cerimônias. E também a parte de backlogs, tá? O que é um backlog, André? Backlog é uma lista de itens que você precisa fazer naquela sprint, ou seja, naquelas 2 semanas, tá? Então, suponha que você tenha 5 tarefas para fazer, não, 5 é pouco, né? Vamos colocar aí 20 tarefas para você fazer nessas 2 semanas, tá? Essas 20 tarefas são o seu backlog daquela sprint, tá bom? Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, para boards, ou para backlog, né? Nós temos aí a ferramenta Trello, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque já teve, né, uma palestra sobre o Trello. E a ideia aqui é você ter um board dividido por colunas. Cada coluna representa uma etapa do trabalho que você está fazendo. Então, olha só, esse print aí é do site oficial do Trello. Nós temos aí 4 colunas. Na verdade,
o quadro Kanban ele é somente 3 colunas, o princípio dele, né, que são as colunas de to do, ou seja, as atividades a fazer, a coluna doing, fazendo, e a coluna done, pronto. Né? Aqui eles colocaram mais uma coluna chamada resources, tá? Acho que é para exemplificar a ferramenta. Mas a ideia aqui é você movimentar esses cards, né, esses itens entre essas colunas. Por exemplo, eu tenho ali um card ali to do, aquele primeiro, né, build a better burrito, é isso. E vamos supor que eu assumi esse card, esse primeiro cardzinho. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para frente, para o doing, para indicar que eu tô agora, que eu assumi aquela tarefa e eu estou desenvolvendo ela. Então, todo mundo que entrar agora nesse board vai saber que eu estou trabalhando naquela tarefa e ela não está mais pendente para fazer. Okay? Então, essa é a ideia de você ter um board, um backlog assim. E essa ferramenta atende muito bem, pessoal. Então, claro, existem várias outras características, como tags, como anexos, checklists, tal, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão não vai dar tempo de eu apresentar as outras, tá bom? Outra ferramenta é a Kanban Flow, que também é para backlogs, tá? Ela é bem parecida com o Trello, só que aqui nós temos uma distribuição de colunas diferentes, né? Então, eu tenho aqui o To Do, eu tenho o Do Today, ou seja, o que vai ser feito hoje, In Progress, que está em andamento, e o Done, que está pronto. E vejam, pessoal, que a distribuição e a quantidade de colunas é muito relativa, tá? Você pode personalizar isso aí para atender melhor a sua equipe. Tá? Então, não existe um número fixo ou até mesmo um nome fixo de colunas. Tá? Você pode ver que ali atrás a gente tinha a coluna doing, que é fazendo, e aqui a gente tem a coluna in progress, que é em andamento. Né? E olha só que legal, aqui a gente também tem os cards e você movimenta, né, para indicar qual que é o status daquelas tarefas que estão ali no board. Tá, pessoal? No projeto que eu trabalho atualmente, na DB1, nós temos mais colunas do que essas. Né? Nós temos uma coluna de backlog geral, depois nós temos uma coluna de sprint backlog, que é o que vai ser feito naquelas 2 semanas. Aí temos a in progress, temos depois uma coluna de revisão de código, uma coluna de sincronização, outra coluna de testes, entendeu? Então, é muito relativo isso do projeto, né, e da cultura da empresa que está implantando isso, ok? A próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Pocrex, tá? Que isso aqui já é de estimativas. E olha que legal. O que é estimativa? É muito importante, pessoal. Vamos supor aí que você tem 5 pessoas na sua equipe, 5 desenvolvedores, né? E eles têm níveis técnicos diferentes, tá? Você tem um programador júnior, 2 sêniors, 2 plenos, né? E aí surgiu uma tarefa de comunicação com o web service dos Correios, tá? Precisa ali colocar uma funcionalidade onde você informa o CEP e aparece o endereço, né? Isso para um desenvolvedor júnior pode parecer difícil, para um desenvolvedor sênior, muito fácil, né? Então tem essa discrepância. E aí como é que vai ficar a estimativa? Como é que eu vou indicar quanto tempo essa tarefa vai levar? Considerando um júnior ou considerando um sênior? E é por isso que a gente tem essa ferramenta de estimativa. Como é que ela funciona? Você chama todo mundo em uma sala, olha só, nesse exemplo aqui nós temos 5 pessoas, Alex, Bob, Kathleen, Derek e Eagle, né? Suponha aí que eles são 5 desenvolvedores. E aí você apresenta, né? Tem um administrador ali, que nesse caso é o Alex, ele tem uma coroa ali na frente. Você apresenta uma tarefa e fala assim, pessoal, nós temos que fazer essa comunicação com o web service. Quanto tempo vocês acham que vai demorar? E aí tem ali as opções para você marcar quantas horas você acha que vai demandar aquela tarefa. Então, suponha aí que uma pessoa votou 40, olha só, esse é um exemplo, uma pessoa ali votou 40 horas, o Alex, o outro ali votou 8, né? Olha só a divergência que tem, né? E essa é a ideia mesmo, é encontrar essa divergência para chegar ali numa média, tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter 5 pessoas e 4 delas votou em 20 horas e a outra votou em 5, né? Você vai, claro, optar por essas 20 horas que foi o maior número de votos. Mas quando é tudo diferente, como é esse caso aí do print, você pode tirar uma média, né, desses votos aí para definir quantas horas isso vai levar. E uma funcionalidade bem importante desse Pocrex é que quando todo mundo está votando, eu até queria mostrar aqui, pessoal, em vídeo, tá, alguma coisa, mas o tempo aqui não é muito favorável, tá? Mas olha só, ele tem uma funcionalidade que enquanto todo mundo está votando, os votos não aparecem,
Por que isso? Porque você pode ser influenciado por outra pessoa. Olha só, suponha que você está fazendo a estimativa ali e você votou 2 horas. E o seu colega do lado votou 10 horas. E aí você vai pensar, poxa vida, hein? Eu acho que eu votei baixo demais, hein? Acho que ele está mais certo, eu vou votar 10 horas. Então, essa influência é o que não pode acontecer, senão, né, a estimativa não fica assertiva. Então, a ideia é todo mundo votar sem ninguém ver o voto de um do outro, né? E aí o administrador vira os votos, né? Ele clica lá no botãozinho e pá, os votos aparecem. E aí todo mundo vê, né? É até engraçado porque às vezes dá umas divergências bem grandes, né? Mas a ideia por exemplo, se uma pessoa votou 40 horas e outra votou 2, né? Elas vão ter que justificar o porquê, né, daquele tempo. E é isso que ajuda muito na gestão ágil, né? Essa justificativa é o que ajuda você a chegar numa estimativa mais realista, né? Não, então vai ser 20 horas, beleza. 20 horas é o mais próximo da realidade aí que a gente vai desenvolver essa tarefa. Beleza, pessoal? É uma ferramenta online também, gratuita, tá? Além dela, tem também a Hakjitsu, tá? É uma ferramenta também para estimativas, e o conceito é o mesmo. Algo que eu esqueci de comentar é que ela segue uma sequência de Fibonacci. O que é isso? Você pode ver que nesses números, né, os números aí dos votos, você não tem o número 4, não tem o 6, não tem o 7, não tem o 9, 10, 11, 12, e só tem o 13, né? Depois só o 20, só o 40. Isso é uma sequência de Fibonacci. E o que é isso? Isso facilita a estimativa, tá? E você usar essa... Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, tá, pessoal, do que é o Fibonacci, por que nós usamos isso, senão não vai dar tempo. Mas a ideia em estimativas, usar essa sequência, né, que ajuda tanto na votação dos participantes quanto no resultado final, tá, ok? Muito bem, pessoal. Estimativas, fechou? Próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês é retrospectivas. Tá? Eu acredito que vocês já tiveram uma apresentação do que é retrospectiva, mas eu vou só recapitular aqui rapidinho. É um momento onde todas as pessoas da equipe se reúnem para indicar o que foi legal, o que foi chato e o que deve continuar, né? Então é um momento de desabafo, é um momento de colocar a boca no trombone. É assim que fala, né? Acho que é essa a expressão. Mas olha só, você monta uma plataforma, né? Monta não, você cria ali, né, um board, né? Isso aqui tem uma cara de um board, né? E você coloca colunas, como se fosse um board igual ao do Trello lá. Mas a diferença aqui é que você coloca uma coluna do que foi legal, né? Do que pode ser melhorado, né? E algumas sugestões de melhoria. Estou falando aqui desse print, tá? E olha só que bacana, pessoal. Aí o pessoal que, né, os integrantes, os participantes vão lá e criam os cards, né, escrevem o que eles acharam bom naquela sprint, o que eles acharam ruim, o que eles acham que podem melhorar. E a ideia aqui é a mesma do Pocrex. Ninguém vê o que está sendo escrito, né? Apenas quando todo mundo escreve, o administrador vai lá, vira todos os cards e aí fica visível para todo mundo, tá? É para evitar aquela influência também, tá? Um ponto importante aqui, que eu acho muito bacana dessa ferramenta, FunRetro, é que você pode votar, né, nos cards. Então, aqui não tem nenhum voto, né? Na próxima ferramenta que eu for mostrar, tem esses votos. Mas você pode votar, por exemplo, alguém disse ali que... vamos pensar numa coisa aí. Talvez o banco de dados está muito lento. O que impediu, né? O que foi ruim? O banco de dados está muito lento, né? E aí, se outras pessoas se identificam com aquele problema, pode votar nesse card seu, tá? Então, ele fica com vários joinhas ali, né? Inclusive, esse exemplo que eu dei é bem comum, né? Banco de dados, talento, ou outra ferramenta, né? E aí você pode colocar aquilo como algo que foi ruim e você pode também colocar uma sugestão. Poxa, vamos trocar de servidor. Né? Qual é a sugestão para melhorar isso aí? Vamos tentar colocar o banco de dados num servidor mais potente. Olha só. Né? E aí, na próxima retrospectiva, você não vai ter mais esse problema, porque ele já foi resolvido. Mas você vê que precisa dessa cerimônia para você desabafar, né? Para você indicar que aquilo estava te impedindo. Se não tem isso, passa batido. Né? E essa ferramenta ajuda muito nisso, pessoal. A FunRetro também é gratuita, tá? Outra aqui é a TeamRetro, tá? É basicamente o mesmo conceito, mas algo bem legal aqui é que
você tem os votos de uma forma diferente, né? Ao invés do joinha, você tem esses círculos. Então, olha só, por exemplo, aqui também as colunas são diferentes. Ó, a primeira coluna é o que a gente deve começar a fazer, a segunda coluna é o que a gente deve parar de fazer, e a terceira é o que a gente deve continuar fazendo, né? Então, olha só, a primeira ali, né? Melhorar as mensagens dos commits. Recebeu 2 votos. Olha que legal, né? Então, isso é algo que pode começar a ser feito a partir da sprint que vem, né? Da semana que vem. E isso provavelmente não vai ser reportado na próxima retrospectiva. Essa é a ideia. Essa é a ideia, na verdade, da melhoria contínua. Tá? É sempre você ir identificando e melhorando, né? E aí a sua equipe ela se torna uma célula de alta performance. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Também é uma ferramenta. Olha só que bacana ali também, ó. Esse que teve 5 votos ali, de começar a reunião diária em cima da hora, tal. Inclusive deveria estar no start, né, não no stop. Mas tudo bem, pessoal. Isso aqui é um print de exemplo, tá? Eu peguei do site deles. Pois bem, pessoal. Fechei já a categoria aqui de cerimônias, tá? E agora eu vou passar para a próxima categoria, que é planejamento técnico. Poxa, André, o que é isso? Planejamento técnico. Olha só, pessoal, para ajudar na estimativa, às vezes você precisa olhar o código. Concorda comigo? Né? Vamos supor que você tem uma alteração para fazer no sistema, mas você precisa ver como está o código hoje. Você precisa analisar o código atualmente. E para isso, né, de preferência, com mais de uma pessoa. Na verdade, de preferência com a equipe inteira. Tá? E como a gente pode fazer isso aí de mostrar o código para todo mundo e todo mundo opinar e tal? É aí que eu trouxe para vocês 2 ferramentas que podem ajudar isso. A primeira delas é a CodeShare, né? É uma ferramenta onde você compartilha a sua tela e todos os participantes veem o código, né? Poxa, André, mas como assim? Isso eu faço pelo Skype, compartilhar a tela, né? Consigo fazer pelo Microsoft Teams, por exemplo. Beleza, você consegue, né? Mas agora me diz, você consegue fazer com que todos tenham uma permissão de edição? Não, né? Essa é a ideia do CodeShare. Você compartilha sua tela, mas todo mundo pode codificar ali em tempo real. Todo mundo pode editar esse código, né? Então, é como se fosse um monitor com vários teclados, né? E todo mundo digitando ali, né? Claro que, né, tem que ter parcimônia, tudo bom senso. Mas a ideia é você facilitar e agilizar, apresentar o código e inclusive, você analisar o código para fazer estimativas. Tá ok? Outra ferramenta parecida com essa é a LiveShare, do VS Code. Para quem não conhece, o Visual Studio Code é uma ferramenta fantástica para codificação, tá, pessoal? Muita gente que trabalha com front-end, principalmente, com linguagens como bibliotecas como React, Angular, Vue, eles gostam muito do VS Code pela facilidade e pela leveza que é essa ferramenta, tá? Sugiro que vocês se profissionalizem nela. Mas ela tem esse plugin chamado LiveShare, olha só, mais um ponto aí para vocês buscarem utilizar o VS Code. E a ideia é a mesma, tá? É você compartilhar ali e várias pessoas mexerem no código, né? Editarem o código ao mesmo tempo. Nesse print aí, a Amanda Silver, por exemplo, está selecionando um código e o PJ Meyer está ali em cima selecionando outro código. Estão fazendo edições ali. Se vocês procurarem no Google, vai ter alguns GIFs, alguns videozinhos do pessoal fazendo isso na prática, tá ok? Então, são 2 ferramentas, pessoal, que eu considero interessantes para fazer essa análise do código antes de uma estimativa. Por quê? Porque dependendo do que você analisar, talvez você pode ver que vai demorar talvez mais horas ou menos horas do que você pensava, porque o código está assim ou assado, né? Então, a análise prévia, antes de você fazer uma estimativa, é algo que conta muito para a assertividade da estimativa, tá ok? E aqui, pessoal, já vou para a última categoria, tá? Que é gestão ágil, tá? Como assim gestão ágil? O que eu mostrei para vocês até agora são ferramentas isoladas, vamos dizer assim, ou seja, elas cobrem uma parte do processo. Falei para vocês do Fun Retro, que cobre retrospectivas. Falei do Trello, que cobre a parte de backlog, de boards, né?
falei do Postgres, que é estimativas, enfim, né? São pedaços ali do processo, né? Mas nós temos algumas ferramentas que agregam isso numa plataforma só, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Porém, essas ferramentas, diferente das anteriores, elas não são free, não são grátis, né? São ferramentas que foram construídas exclusivamente para atender equipes grandes que trabalham com Agile, então você precisa adquirir uma licença para utilizar elas, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira que eu vou apresentar aqui para vocês é o Jira, né? Acredito que vocês talvez já tenham ouvido falar no Jira, pois ele é muito popular, né? E a ideia do Jira é você ter mais de uma funcionalidade para você gerenciar o seu projeto na mesma plataforma, na mesma ferramenta. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês que além do board, né, que é o que está mostrando aqui, ó, olha só, esse board aqui remete bem ao que a gente viu lá no Trello, né? Além disso, nós temos aqui a parte de reports, que é relatórios de produtividade, enfim, estatísticas, né? Temos aqui a parte de releases, que é as versões que você lança, que você distribui para os seus clientes. Temos aqui a parte de components, issues, que são bugs, né? Bugs que retornam, erros do cliente que retornam, você cataloga aqui nesse painel, né? Nesse módulo. Temos aqui a parte de repositório, onde tem todo o seu código-fonte. Então, olha só, né, a gama de recursos que eu tenho em uma ferramenta só. Essa é a ideia do Jira, né? Tanto é que esse é um dos motivos que ele é um dos mais utilizados, né? Porque ele ajuda bastante você ter uma gestão completa do seu projeto, né? Desde a parte de análise até a parte de implantação e de erros que ocorrem lá no cliente. Tá ok, pessoal? Outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês também é o Rational Team Concert. Isso aqui foi construído pela IBM, né? E é uma ferramenta que eu tive bastante contato. Trabalhei há alguns anos, por isso que eu trouxe ela aqui. E a ideia é a mesma, tá? É você ter uma plataforma onde você faz gestão de várias coisas, né? E não precisa ficar recorrendo a ferramentas isoladas, separadas. Aqui eu tenho um board, tá? Que vocês estão vendo aí, talvez está um pouco pequeno, mas esse board aqui, diferente daqueles outros boards que eu mostrei, não é um board de atividades, de backlog. Isso aqui é um board de configuração. Como assim? Configurar a ferramenta? Não. Isso aqui é um board de configuração do cliente. Tá? Olha só, eu tenho aqui o backlog, né, que são minhas funcionalidades, e nessa coluna do meio eu tenho a release 1.0, ou seja, a versão 1.0 do meu sistema. E eu consigo colocar aqui tudo o que foi implementado e adicionado nessa versão. Né? Tá todos os cards aqui. E para a sprint que vem, olha só, sprint 2, né, que são os próximos 15 dias, eu tenho aqui os cards que foram classificados para serem implementados. Então, assim, você consegue prever também o que vai ser feito na próxima iteração, na próxima sprint, ok? Então, assim, pessoal, board não é somente itens de trabalho, tá? Você ficar movendo de a fazer para fazendo e tal. Você pode também montar boards para essa realidade aqui de configuração, de implantação, né, no seu cliente. Tá ok? E além disso, o RTC ele também tem a parte de relatórios, tem a parte de repositórios, tem a parte de... que mais, pessoal? Bom, tem bastante, né? Tem pipelines, enfim. André, o que é pipeline? Já eu explico rapidinho aqui para não tomar tempo, tá? Bom, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta que eu estimo muito ela, ou seja, eu admiro muito essa ferramenta, é a Azure DevOps, né? Eu gosto muito dessa ferramenta, estou trabalhando com ela hoje, né? O projeto que eu trabalho usa o Azure DevOps, tá? E se você quiser falar Azure, também não tem problema, tá? A gente está aqui numa conversa informal, fala Azure, eu também às vezes falo Scrum, né? Ao invés de Scrum, enfim, né? É bem difícil a gente ficar sempre se atentando assim a forma de falar certo. Só não errem no Agile, não fala Agile, tá bom? É Agile, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas aqui. O Azure DevOps ele foi implementado pela Microsoft, tá? A Microsoft é proprietária do Azure DevOps. E eu acho ela uma ferramenta bem completa. Por quê? Além dos boards, ó, já na parte de boards a gente consegue ver a diferença, né? Que a gente tem aqui os itens de trabalho, os boards, tem aqui parte de backlogs e de sprints também.
né? Eu consigo ver o que foi feito em sprints passadas, é tudo catalogado, tudo organizado. Consigo organizar as sprints futuras. E tem essa parte de queries aqui que eu uso bastante, onde você pode personalizar visões. Né? Por exemplo, você quer ter uma visão de todas as suas tarefas que estão para teste. Você consegue montar uma query, né? Uma consulta que faz isso para você. Ou então, desejo saber aí quais são os meus itens que estão em atraso. Né? Eu deveria ter entregado ontem e hoje estão pendentes para desenvolvimento. Então, você ainda você consegue fazer por queries. Tá bom? Tem a parte aqui de repositórios, tá? Tem aqui testes unitários, artefatos, que é o que você gera para o cliente, uma DLL, um executável, uma API, enfim. E tem a parte de pipelines, que é esse foguetinho aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Saindo um pouquinho do Agile, tá? E vindo para a parte técnica, mas eu gosto de falar isso nas palestras. Pipeline, pessoal, é integração contínua, que é algo que você vai ouvir muito, né, na sua carreira profissional como desenvolvedor. E o que é isso? Integração contínua é uma garantia de qualidade do seu código. Tá? Como assim? Você foi lá e fez uma alteração em uma classe. Tá? Você alterou um cadastro de clientes. Né? Qual é a garantia que você tem que quando você subir isso, ou seja, quando você sincronizar isso no seu repositório, não vai quebrar outros módulos do sistema, não vai quebrar um módulo de compra, ou de algum relatório, ou um módulo de contas a receber, porque você fez uma alteração no cadastro de clientes, que é um CERN, né? Que é um pilar do sistema. E aí você tem essa pipeline que garante isso para você. Quando você sobe o código, essa pipeline ela dispara uma série de ações, né, que ajudam você a identificar se aquilo vai ou não prejudicar o sistema. Que ações são essas? Vai fazer uma compilação geral no seu sistema, depois vai rodar testes unitários, tá? Todos os testes que você tem. E, se você configurar, que eu acho também uma boa, é você passar também por uma etapa de métricas de código. Ou seja, se você deixou o seu código conforme o padrão exigido pela empresa, né, e que aquele código está performático. Entendeu? Então, essa é a ideia, pessoal. Esse é o pipeline, ele faz um pente fino, né, da codificação que você fez, e dessa forma você acaba garantindo uma qualidade maior tanto na codificação quanto no produto como um todo. Tá? E falando ainda sobre Azure DevOps, tem aqui a parte de retrospectivas, tá? Que é algo que eu acredito que não tem nas outras ferramentas, tá? Mas você tem uma plataforma de retrospectiva dentro do Azure DevOps. Então, olha só, você consegue aqui montar as colunas, o pessoal consegue adicionar novos cards do que foi bom, do que foi ruim, né? Para você sempre ter aquela melhoria contínua na sua equipe. Tá? Então, é algo aqui, um destaque aqui do Azure DevOps. Ok, pessoal? Muito bem, eu falei sobre ferramentas, E qual que é a melhor ferramenta? Né? Lembra que eu comentei isso no começo da palestra? Bom, pessoal, depende, né, da natureza do seu projeto. Né? Eu não me arriscaria a falar aqui que existe uma melhor ferramenta para tal, uma melhor ferramenta para retrospectiva, outra para estimativa, outra para gestão ágil, porque é muito relativo. Tá? E quais fatores são esses? Primeiro, modelo de trabalho. Como você fatura com o seu cliente hoje? É por horas? Né? Você fatura horas dos desenvolvedores? Você fatura por pontos de função? Fatura por entregas? Fatura por um valor fixo mensal? Então, você vê que existem várias modalidades de contratos, né? Então, isso pode ser um fator decisivo, né, na hora de escolher uma ferramenta. Outro fator é a quantidade de pessoas na equipe, né? Obviamente, é mais fácil você gerenciar uma equipe de 5 desenvolvedores do que uma equipe de 20 ou 30, né? Outro fator é as tecnologias utilizadas, por exemplo, qual linguagem você usa, Delphi, .NET, C++, Java, Go, Python. Né? Segmento de mercado, né? Se você faz um sistema para farmácia, ou para mercado, para aeroporto, ou para NASA, né? Outro fator também. E por último, mas não menos importante, é a cultura da empresa. Tá? Esses 5 itens, né, e principalmente o último, estão muito relacionados aí, com a preferência de qual ferramenta vai ser utilizada. Tá? Cultura da empresa, vamos supor que uma empresa já está acostumada a trabalhar com a ferramenta, né, e se você tiver abertura para sugerir algo melhor, né,
isso pode ser uma vantagem, né? Pode ser algo legal, desde que a empresa tenha essa cultura, né, de abertura para sugestões. Então, enfim, pessoal, são esses 5 itens aí, tá, que diferem, né, de quais ferramentas. Por isso que você vai encontrar empresas utilizando uma ferramenta, né, por exemplo, um RTC, né, o Rational Team Concert, e a empresa do lado usa o Gira. Tá? É muito relativo, tá, pessoal? Mas, para mim, né, eu digo para vocês que a melhor ferramenta é aquela que você que atende a sua realidade, atende o seu projeto, a sua equipe. É a melhor para vocês, entendeu? Essa é a melhor ferramenta. E antes de finalizar, pessoal, eu queria falar para vocês sobre a evolução do Agile rapidinho, tá? Que muita gente acha que o Agile é Scrum, mas não é só Scrum, tá? Nós temos aí várias metodologias que fazem parte do Agile, como o Extreme Programming, como o Crystal, tem mais algumas agora que me fugiu. Mas, durante todo esse tempo, né, o Scrum é de 2004, acho que é antes disso ainda, evoluiu, tá, pessoal? Evoluiu. Muitos especialistas na área, né, de Agile repensaram, na verdade, o Agile nos tempos atuais, né, onde nós temos aí agora desenvolvimento de aplicativos, né, móveis, né, temos aplicativos online. E aí, com isso, o Agile também evoluiu. Então, nós temos aí 3 frameworks, tá? Que é o LESS, Large Scale Scrum, tem o SAFe, que é o Scaled Agile Framework, e o DAD, que é papai? Não, é Discipline Agile Delivery, se eu não me engano. Tá? Eu trabalhei aqui somente com o SAFe, trabalhei há alguns anos, tá? E olha só que loucura que é isso aqui. Poxa, André, meu Deus do céu, olha quanta figurinha, não estou entendendo nada e tal. É natural, pessoal, tá? Isso aqui é uma solução mais a nível organizacional, tá? É uma evolução do Scrum e ela é mais apropriada para empresas de médio a grande porte, entenderam? Mas assim, é só para vocês terem ideia que o Scrum está evoluindo, assim como evolui em frameworks, evolui em linguagens de programação, e como surgem também novas linguagens de programação, surgem também novos frameworks Agile, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, também leiam sobre eles, que vale a pena, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, já venceu o meu tempo, queria falar mais com vocês, apresentar de uma forma mais prática as ferramentas, mas eu espero que tenha sido útil, né? Apresentei as principais ferramentas, eu tenho certeza que você, ingressante no mercado de TI, você vai se deparar com algumas dessas ferramentas que eu apresentei aqui, com certeza, tá bom? Então, deixa aí meus contatos, pessoal, principalmente aqui o meu e-mail, para vocês entrarem em contato comigo não só com dúvidas ou comentários sobre desenvolvimento ágil, mas sobre qualquer coisa, tá? Se você tiver dúvidas sobre mercado de desenvolvimento de software em geral, ou dicas, enfim, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para mandar e-mail e eu respondo, tá, para vocês aí. Então é assim, pessoal. Fico por aqui, tá? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado, espero que eu contribuí para esse ciclo de palestras e também espero voltar aqui futuramente para continuar outro assunto com vocês, ok? Um abraço e até mais. Tchau!